Olá, gente, tudo bem? Vamos dar aqui uma continuidade da teleaula que vocês assistiram pela televisão, certo? Que o tema da aula foi o efeito estufa e o aquecimento global. Tudo bem? Vamos dar. O que é o efeito estufa, né? Que se tanto fala. Ele é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta, que podemos comparar o efeito estufa com um cobertor que envolve toda a Terra e a mantém em temperatura adequada para a vida. Ok? Global. Ele é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Ele é o resultado da intensificação do efeito estufa. Foi dito na aula, na teleaula, vocês lembram? Qual é a temperatura média do planeta Terra? Temperatura média, 14 graus. Professor, mas 14 graus é frio demais. Sim, mas é uma temperatura média. Ele pega a temperatura do Brasil, dos países da Europa, da Ásia, e eles fazem um cálculo que tiram a média da temperatura. Se vocês resolverem alguma questão um dia e sair essa pergunta, a temperatura média do planeta Terra é 14 graus, ok? As causas do efeito estufa e do aquecimento global, certo? As principais atividades que emitem gases do efeito estufa. O desmatamento, certo? Nós temos um problema seríssimo no desmatamento das nossas florestas, né? Que tudo isso vem ocasionando. Outro problema seríssimo, as queimadas. A gente vê agora, vem acompanhando agora por último, na Amazônia, Mato Grosso, certo? Uma incidência muito grande das queimadas. E isso daí vem ocasionando cada vez mais o efeito estufa, o aquecimento global, né? A camada de ozônio com esse problema, ela vai destruindo, ela vai esse efeito, esse aquecimento, ela atinge a camada de ozônio. Outro problema seríssimo, queima de combustível fóssil. Seria o quê? A queima da gasolina, a queima do petróleo, certo? Tudo isso é combustível fóssil. Atividades industriais, outro problema seríssimo, grandes indústrias soltando diariamente o CO2, que é uma grande quantidade de gás carbônico. Tá bom, gente? Vamos passar adiante. Que é o derretimento das calotas polares. Professor, o que é que tem a ver? O que é que vem ocasionando o derretimento dessas calotas? Aumenta o nível do mar, certo? A gente tira o mar invadindo cidades, né? Aqui em Caucaia nós temos a invasão do Icaraí. Tudo isso é uma consequência do derretimento das calotas, que pode vir a atingir em qualquer outra parte do mundo. Maior frequência de desastres naturais como os furacões. O último furacão que nós tivemos agora, semana passada, nos Estados Unidos. Como era o nome do furacão? Laura. Furacão Laura, que veio destruindo algumas cidades, né? Outra consequência, enchentes e secas. Nós temos esse problema de seca aqui no nosso Nordeste. No sul do país, com as enchentes, Santa Catarina agora, nós tivemos também enchentes,
furacões, ventania, muita ventania, alteração na produção de alimento. Isso atinge a agricultura, certo? Muita chuva atrapalha e pouca chuva também atrapalha. Desertificação, inundação de cidades litorâneas, foi o exemplo que eu disse do Icaraí, e a extinção de espécies, que são as nossas reservas naturais, a fauna, a flora, ok? Resumindo, né, o que foi a nossa aula, que o efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais eles formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e da absorção de calor. É um processo responsável para manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente o nosso planeta ele seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Grande responsável por isso, de manter esse equilíbrio de temperatura no planeta, nós devemos ao efeito estufa, principalmente pelo CO2, pelo gás carbônico. Que o gás carbônico não é só essa coisa ruim como todo mundo que pensa. Não, o gás carbônico ele é ruim, não. O gás carbônico ele tem uma importância muito grande no efeito estufa. Ele que garante essa temperatura média no nosso planeta. Ok? Temos aqui a resolução de exercício. Vocês passam para o caderno de vocês. Ok? 3 questões básicas que foram vistas. Vou enviar também uma atividade com um texto. Vocês respondem e enviam para o meu número privado. Ok? Até a próxima.